Essa aqui algumas coisas, algo que eu escrevi aqui sobre a introdução dessas palestras. Aqui eu distribuo para cada um, aí, uma tradução que eu fiz de um jornal, um boletim de uma escola, um boletim chamado Stella Maris, de uma escola da École Sainte-Marie, deve ser uma escola da Fraternidade de São Pudécio. É interessante, isso pode ajudar alguma coisa. Mas antes da introdução, eu queria fazer a introdução da introdução. Quer dizer, nós estamos numa jornada de formação com o crescimento do chamado movimento da resistência, que são simplesmente católicos que querem continuar católicos. Então, uma série de ideias surgem a respeito de como, de associações, de encontros, etc. Então, bom, foi uma das sugestões foi esse encontro de formação para homens. Então, é um encontro de formação. São poucos dias, nós não temos muita estrutura, vocês podem constatar. Então, é preciso que nós concentremos esforços. É uma formação. Certo? Reúne muita gente de vários lugares. Tudo bem, é normal que se converse, troque ideias, mas que isso não seja o principal. O principal é que vocês recebam formação. Para se formar, é preciso receber. Então, é preciso estar com os ouvidos atentos. Ouvidos atentos. É preciso fazer esforço. É algo que faz parte da ascética. O estudo é uma ascética. Se a São Tomás de Aquino não fez a ascética para o estudo dele, um homem que escreveu mais do que todo mundo, morreu com 49 anos, 47 anos, morreu de tanto estudar, de tanto escrever, certamente. O corpo não resistiu a tal quantidade de esforço intelectual, fora do comum, extraordinário, como nunca ninguém fez, antes nem fará, acredito. Mas, então, se nós não podemos fazer, não podemos ser como ele, é claro, mas pelo menos um pouquinho, algo desse esforço tem que haver. Então temos que justamente dominar o sono, um certo tédio, às vezes, as dificuldades, porque justamente serão hoje 3 palestras, né? A última será antecipada para 7 horas da noite, porque, como os senhores sabem, acho que todos sabem, ou quase todos, houve esse imprevisto do falecimento de Ludwig, então nós tivemos que fazer o enterro dele hoje de manhã cedo, e com isso a missa foi celebrada às 5h30 da manhã. Então, a missa hoje já foi celebrada. Porém, amanhã será celebrada, a missa será 10 horas da manhã, né? E, portanto, haverá 4 conferências da manhã. 4 conferências da manhã, 4 conferências segunda-feira e uma na terça-feira. Então, é um tanto cansativo, é um tanto puxado, mas estejam atentos. Recomendo que durante as palestras não perguntem, não façam perguntas, porque é muito fácil desviar o assunto durante a palestra com pergunta. Às vezes tem essa dificuldade, muitas vezes, em várias palestras. Na Bahia, então, não se fala, às vezes eu me perco. Pergunta, você acaba saindo do assunto pela tangente de outro assunto, que são até interessantes, mas não é o objetivo. Então, sobretudo agora com a sessão de formação, é preciso concentrar. Depois que eu terminar, podem perguntar, concordar, discordar, contanto que sejam perguntas pertinentes dentro do assunto, mas em particular não tem problema, mas durante a exposição não aconselho, para que todos possam se concentrar no assunto em questão. Então, depois dessa pequena introdução, vamos à introdução, e vocês podem notar que parece um livro descabido, né? Das contas que os pais deverão prestar a Deus a respeito da educação de seus filhos. Introdução, autoridade diferente do poder. Autoridade teocrática, entre aspas, quer dizer, luciferiana, gnóstica, que negócio é esse? Então, é porque justamente nós temos que partir de um ponto real, e hoje, no mundo atual, o real não aparece muito. Nós vivemos num mundo de ilusão em que as pessoas estão sedadas, não querem conhecer a realidade. Eu diria que nós vivemos num mundo da ignorância vencível e afetada. Vencível e afetada. Porque existe a ignorância invencível, que perdoa o pecado, digamos assim, o pecado não é atribuído.
àquele que não conhece. Mas a ignorância vencível, não. Não perdoa pecado coisa nenhuma. E a ignorância afetada, pelo contrário, pode até aumentar o pecado. Acho que já contei, não sei se contei a todos, um exemplo clássico de ignorância vencível ou afetada. Havia um padre, um bom padre, não era padre ruim, não, um padre vestia batina, assim, mais tradicional, missa nova, né? Mas era assim, uma pessoa mais direita, né? E era amigo do padre Jair. Então, uma vez o padre Jair, querendo levá-lo para a missa tradicional, para a tradição, aí pegou a bula de qual primo de São Pio V, né, que canoniza o rito tradicional da Igreja Católica, e quis mostrar para ele, olha aqui, ó, tá vendo aqui a bula de qual primo de São Pio V. Não quero ver isso não, senão eu vou ficar com escrúpulo. Ignorância vencível e mesmo afetada. Ele não queria saber a verdade. Ele sentia algo, até que ponto não sei, mas sentia. Então, sentia que não queria saber. Nós vivemos num mundo assim, as pessoas não querem, grande maioria, não querem conhecer a verdade. Então, é preciso, a verdade não aparece. Então, muitas vezes nós nos surpreendemos quando nós começamos a conhecer as coisas. Ah, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Às vezes nós encontramos, eu encontro casos de protestantes, lá mesmo entre nós e aqui também, que se convertem ao catolicismo e que dizem, eu não conhecia a igreja católica. Às vezes entrou numa seita cedo, foi até batizado católico, entrou numa seita e não conhecia, e só depois é que ele foi dar conta, né? A educação do homem começa 150 anos antes do seu nascimento. Por isso que a gente tem que ver alguma coisa disso, porque nós estamos já num mundo trabalhado pelos inimigos de Deus já há muito tempo. Então nós já nascemos neste ambiente, um ambiente trabalhado pelos inimigos de Deus. Então nós temos que falar sobre começando a falar sobre o mundialismo. Bom, o que é o mundialismo? O mundialismo, primeiro, é uma ideologia. E essa ideologia busca o quê? Qual é o objetivo, a sua finalidade? Ela visa estabelecer um governo mundial através de uma oligarquia internacional que quer estabelecer um reinado sobre todo o mundo. E nesse sistema mundialista nós temos justamente essa divisão entre autoridade e poder. Não é normal isso. Quem tem autoridade tem poder. Quem tem autoridade tem poder. Se você pode, você tem autoridade. Se você tem o pai, você tem autoridade de pai. Tendo autoridade de pai, você tem o poder de educar, governar seus filhos. E assim por diante. O sistema atual que nós vivemos, trabalhado já séculos e séculos, se você pegar, por exemplo, a Constituição da Maçonaria de 1723, você vai ver já esse sistema que eles buscavam desde aquela época. Impressionante. Parece uma iluminação luciferiana. Então ele é baseado nessa divisão, autoridade e poder. A autoridade precede, ela é teocrática, entre aspas. Né? Ela é luciferiana, ela é gnóstica. Por quê? Porque os sábios que se debruçaram sobre esse problema, inclusive com risco da própria vida, a maioria deles católicos, mas alguns, não, nem sempre eram católicos, mas a maioria muitas vezes eram convertidos, gente que tinha conhecido a maçonaria e outras sociedades secretas que tinham deixado, felizmente. Então eles notavam que a autoridade, os que estavam mais em cima, parte da autoridade, era gente realmente em comércio, ou seja, em relação com os espíritos. Era gente que praticava a mediunidade e a magia. A mediunidade é algo mais receptivo, enquanto que a magia é algo mais ativo. Então ele exerce ação sobre as forças da natureza, porque
não é preciso lembrar isto, ou aprender isto, muita gente não se dá conta disso. O demônio pertence à natureza. O demônio não é sobrenatural. O demônio é natural. Porém, o natural que é superior ao nosso. Daí porque se diz às vezes preternatural. Mas o sobrenatural é algo que se refere diretamente a Deus somente. E os anjos revoltados, eles pertencem à natureza. Porém, ao nível de natureza superior ao nosso. Os anjos dão risada da gente, porque nós somos seres materiais, parecidos com os animais, temos às vezes as funções orgânicas dos animais, etc, etc. Porém, então, o que é que ocorre? Essas energias, essas forças que os demônios mexem, estão acima das nossas. Elas são ocultas para nós. Ocultas. E como o demônio, revoltado contra Deus, quer se passar por Deus, ele quer seduzir, ele faz a mesma proposta que ele fez a Adão. Sereis como deuses. E durante a história, muita gente foi atrás disso. Claro que no final das contas quebrou a cara. Mas, durante a sua vida terrestre, eles tiveram algum acesso a esses poderes, a essas energias que estão abaixo de Deus, que são naturais, mas que estão acima do nosso nível. E, portanto, adquirem poderes mágicos. E essa gente, com o tempo, foi assumindo a autoridade. Através justamente das relações com os espíritos. Daí porque essa autoridade ela é teocrática, entre aspas, já que o demônio quer passar por Deus. Ela é luciferiana, adora Lúcifer como Deus, e ela é gnóstica, ou seja, ela substitui a fé pelo conhecimento, reputado como algo que dá salvação. Então, ela rejeita a graça e abraça a natureza. Só que no fundo ela abraça a natureza que é de natureza demoníaca. Dessa autoridade emana o poder. O poder emana da autoridade. Então é esse poder que aparece. Ou mais ou menos aparece. Mais ou menos. Na verdade o que aparece são os graus inferiores. Quando você vê o Temer na presidência da República, está ali. É o poder, tem poder, mas é o poder e é o poder mais aparente que está ligado a poderes que estão antes dele. O Temer é um alto maçom, né? E, além disso, este poder ainda está vinculado, submetido, emana da autoridade. Sei que isso não aparece no meio de comunicação. É preciso estudar muito para se ter uma noção dessas coisas. Se alguém quer começar a entender isso, tem que ler pelo menos A Conjuração Anticristã de Monsieur de Lassure, Maçonaria e Seitas Secretas de Epifânios, no mínimo, para começar a entender essas coisas. No mínimo, já são 2 calhamaços de... Né? Tem muito mais coisa, a literatura já é muito extensa sobre isso. Livros ainda são editados a esse respeito, mas só para começar, já valeria a pena conhecer. Não vão na internet sem preparo para isso. A internet tem que ter um cuidado imenso, porque a estratégia hoje, eu comecei a estudar essas coisas antes de internet. E depois que eu entrei, que como apareceu a internet, comecei a olhar, aí eu fui vendo as coisas, olha só, tem coisa certa misturada com coisa errada. Eles fazem as coisas de maneira que para você achar a verdade, é como achar a agulha no palheiro. E eu já vi várias vezes, você começa uma coisa interessante, daqui a pouco tem disco voador lá em Marte com os nazistas, que maluquice é essa? Resultado, você olha a maluquice, isso aqui é gente desequilibrada e rejeita tudo. A estratégia é essa. Porque eles viram que eles não podiam segurar a informação com a internet. Realmente é verdade. A internet se torna individual. Então eles, como se diz, eles jogam, sei lá, joga cinza no leite, joga sujeira no meio, porque aí você não bebe aquilo. Porque fica misturado. Para você achar, não é fácil. Para você distinguir as coisas, não é fácil. A estratégia é essa. Então, mas se você estudar bons livros primeiro, você terá a condição de fazer mais ou menos uma distinção das coisas. Mas não é fácil.
na internet não é fácil. Tem muita gente por aí ficando doidinha ou meio doidinha por causa da internet, porque vai nessas coisas, então não tem equilíbrio. Ou então ele rejeita tudo e fica com os mass media, né? A mídia oficial, né? A referência, né? Então, o poder manda da autoridade, é a serviço dela. Esse poder apoia-se na alta finança. Apoia-se na alta finança. Pouco tempo, um mês eu acho. Não sei se foi mais que isso. Obama, entre os numerosos desastres que ele faz, mas disse uma coisa menos má. Ele disse que o Estado de Israel devia voltar aos limites de 1967. Antes da Guerra dos 6 Dias, né? Ele afirmou isso, né? Ou seja, devia um tanto equilibrar, né? Um Estado para os palestinos, isso aqui e tal. No outro dia, Netanyahu saiu de Israel, foi para os Estados Unidos. No outro dia, foi para o Congresso dos Estados Unidos, até o Congresso dos Estados Unidos, fez um discurso contra isso, é claro, né? E foi aplaudido 29 vezes de pé. Que é isso? Submissão. O AIPAC, que é o lobby sionista lá nos Estados Unidos, disse, olha, se você seguir isso, a gente vai tirar o dinheiro de vocês. Acabou. Por que de você acabou? Puxaram o dinheiro, botaram o Brasil na crise. Tira o dinheiro, o país entra em crise. Então, eles podem tirar todo mundo desse jeito, porque todos eles, de direita ou de esquerda, representam o poder que se apoia na alta finança. Todos eles. Sejam as democracias populares, esquerdistas, sejam os regimes liberais, de livre comércio, todos eles, em maior medida ou menor medida, se apoiam na alta finança. E essa alta finança, ela é também formada de uma multidão de sociedades, mais ou menos secretas, meio secretas, discretas, que dão suporte à autoridade e fazem com que o poder, por assim dizer, ele se compenetre com a autoridade, porque não é uma distinção absoluta, atenção, não são um muro que põe entre a autoridade e o poder, não, agente do poder que pode estar na esfera da autoridade, vice-versa. Às vezes essas sociedades elas vão se interpenetrando, na verdade é uma organização concêntrica. É concêntrica. É concêntrica. E quanto mais perto do centro, maior o grau de iniciação e vice-versa. Bom, os especialistas, o pessoal que estuda isso, eles dizem que na esfera da autoridade você tem provavelmente o chamado Lucis Trust como um dos que estão mais perto do auge da autoridade. Lucis Trust. Depois do Lucis Trust você tem o B'nai Brit. B'nai Brit. Os filhos da aliança, é uma maçonaria composta unicamente de judeus. Daí porque eu me espanto que, bom, não sei, um desses especialistas disse há algum tempo atrás que Lenin pertencia aos B'nai Brit. Bom, se pertencia, ele deve ser completamente judeu. O que eu sabia até agora é que ele era meio judeu, mas está nessa maçonaria. Então, essa maçonaria está bem perto também da esfera da autoridade. Depois você tem ordens martinistas e rosacrucianas. Você tem a Side Masonry inglesa, etc. Na esfera da autoridade, você tem a ONU, você tem a ONU primeiro, depois você tem diversos organismos mais ou menos discretos, que são o CFR, Council for Foreign Relations, você tem a
a Round Table, as sociedades fabianas, a Fabian Society, etc. Então, você vê, é uma série, uma multidão de organizações, umas mais aparentes, outras menos aparentes. Justamente são essas organizações que realmente detêm o poder e, compenetradas com elas, a autoridade que justamente dá o apoio a este poder mundialista. Então, esse poder, como eu disse aqui no começo, ele quer realmente estabelecer um reino no mundo inteiro. O seu poder passa necessariamente, a sua dominação passa necessariamente pela destruição de todos os governos. Quando eu digo destruição, não digo necessariamente destruição completa, como se acabasse completamente a nação Brasil, a nação Estados Unidos, a nação Argentina, a nação francesa, etc, etc. Necessariamente não, pode ser, mas é um pouco difícil. O que importa é que todas essas nações percam sentido. Percam sentido. Veja, por exemplo, a questão do patriotismo. É muito forte no ser humano a questão do patriotismo. Você vê o Brasil todo destruído como está, mas quando alguém fala em possíveis problemas, por exemplo, com a Venezuela, o pessoal se anima, fica tanto... Sente isso, pelo menos, acho que muitos, pelo menos, ainda sentem essa vontade de não deixar o nosso país ser, sei lá, invadido ou qualquer rumor que passa por aí. Isso levanta um pouco o sentido nacionalista. Isso é forte no ser humano, você vai negar. Então, o que eles fazem? Transferem isso para o futebol, para a Olimpíada, é isso para aquilo. Transferem. Você se mata por causa de uma seleção de futebol cheia de sibaritas ganhando milhões, que é só dinheiro mesmo, o interesse deles, e você está ali, todo o nacionalismo é transferido para ali. Enquanto que o verdadeiro nacionalismo ele é esvaziado. O verdadeiro patriotismo é esvaziado continuamente. Então, esse governo mundial passa pela destruição das nações. O poder nacional tem que ser destruído, porque ele é uma barreira. Daí as organizações intercontinentais, as organizações de comércio mundial. Veja bem que o mundialismo não é a mesma coisa de imperialismo. Não é a mesma coisa. Não é. O imperialismo existiu, várias nações tiveram essa intenção, mas o imperialismo ele é ligado a uma nação que aumenta o seu poder sobre outras nações. Enquanto que o mundialismo não. O mundialismo ele é o domínio de uma oligarquia. Não é o domínio de uma nação. É o domínio de uma oligarquia. Outra coisa, o mundialismo não é a mesma coisa de universalismo. Ou seja, por exemplo, o caso de uma religião católica, que tem vocação a se espalhar pelo mundo inteiro. Uma verdade que se espalha pelo mundo inteiro. Não é a mesma coisa. Porque o mundialismo quer um domínio de governo sobre cada cidadão. Quer destruir as nações. Enquanto que o resultado do catolicismo, uma religião verdadeiramente universal, é, pelo contrário, o fortalecimento e a multiplicação das nações. Vocês veem, por exemplo, o caso do Império Austro-Húngaro. É um império que remonta aos Habsburgo desde o século XII, eu acho. E ele só foi acabar no século XX, com a Primeira Guerra Mundial. Era uma multidão de pequenas nações, cada uma com um costume diferente, de raças diferentes, eslavos, germânicos. E eles
estavam sob a autoridade de um império. E sob a autoridade de uma religião, o catolicismo. Era um império extremamente católico. Daí porque a Primeira Guerra Mundial foi, entre outros objetivos, destruir o Império Austro-Húngaro. Destruir aqui, porque era católico. Eles conseguiram destruir o Império Protestante do Hohenzollern, alemão, o Império Czarista, ortodoxo, o Império Católico, do Austro-Húngaro, vários golpes, e até o Império Turco, momentâneo. 4 impérios, não só. Custou 16 milhões de vítimas, né? Mas, para os inimigos de Deus, valeu a pena, porque destruíram. E depois da Primeira Guerra, fundaram a Sociedade das Nações, que precedeu a ONU. Então, uma religião universal, ela não tem o mesmo efeito do mundialismo. O mundialismo não. O mundialismo, ele tende justamente a criar entidades cada vez mais extensas e homogêneas. Entidades cada vez mais extensas. Não pode criar um Estado mundial, ainda não se pode isso. Mas cria-se cada vez mais entidades mais extensas, mais extensas, mais extensas. O mundialismo atual, como nós entendemos atualmente, ele tem sua origem depois da Segunda Guerra Mundial. Foram 2 guerras mundiais para criar esse poder e justamente tirar o poder da Europa. Por quê? Porque a Europa tem mais herança cristã, simplesmente. Os Estados Unidos já nasceram não tão cristãos. Então era preciso que os Estados Unidos crescessem e a Europa diminuísse. Então a guerra foi feita na Europa, claro. Os Estados Unidos levaram algumas bombas japonesas lá em Pearl Harbor, mas não foi grande coisa, o país não foi tocado. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham a maior parte da produção econômica mundial. Os Estados Unidos tinham a maioria da produção e o resto tinha um resto. Os Estados Unidos tinham a maior parte da produção econômica mundial. Era assim. Então, o mundialismo se estabeleceu justamente com uma base americana, norte-americana. Hoje as coisas parecem que estão para mudar. Não é a mesma coisa. Mas, enfim. Eles querem estabelecer isso. Eles querem entidades homogêneas. Eles querem destruir o que é natural e querem estabelecer o que é artificial. Daí é que eu entro no tema justamente da responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, à sua família de um modo geral. Porque uma das coisas mais naturais que existem é a família. Então, justamente porque essa base natural é base e fundamento da sociedade, e da sociedade natural e sobrenatural. Lembremos que o matrimônio, que dá origem à família, foi criado no paraíso celeste, foi um contrato. Foi estabelecido por Deus no paraíso terrestre. Ele caiu em decadência depois por causa do pecado original. Mas ele foi retomado, restaurado e elevado por nosso Senhor Jesus Cristo, que restaurou o contrato e elevou o contrato a sacramento. Fez algo muito maior. Dentro dessa obra capital para nós, que foi a redenção, a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, criou o sacramento do matrimônio. Criando o sacramento do matrimônio, ele conferiu uma finalidade mais elevada àquela finalidade natural do matrimônio. Qual é a finalidade principal do matrimônio? A procriação dos filhos. É a principal. O primeiro objetivo do matrimônio é a procriação dos filhos.
Mas com a elevação do matrimônio ao sacramento, então veio uma finalidade maior ainda. Claro, primeiramente a procriação dos filhos, mas também a educação de futuros habitantes do céu. Certo? Então, você tem uma finalidade também muito mais elevada com o sacramento do matrimônio. Você vai procriar e elevar justamente futuros habitantes do céu. Então as duas coisas têm que ser feitas. As coisas são compenetradas, o natural e o sobrenatural. O natural você vai ter que educar, dar uma educação cuidada a seus filhos, e depois você vai, nisso você vai também infundir neles a religião. Não é só tarefa do padre para isso. Não é só o sacerdote. E eu diria que hoje é até mais difícil. Na nossa situação atual, você não vai entregar seu filho a esses padres por aí, né? Infelizmente a situação é essa, né? Então, para você achar um padre católico, é difícil. Então, você tem que exercer mais funções. A sua responsabilidade aumenta mais ainda. É um fato. É um fato. Antigamente, qual era o normal? A vida de paróquia, que é o melhor, sem dúvida nenhuma. Mas hoje ninguém vai pensar nisso, com raras exceções. Mesmo o nosso mosteiro na Bahia, que pode dar uma assistência maior àqueles que estão perto de nós, mas perto como? 40 km de distância, né? Não é pertinho assim, né? Não é todo lugar que se encontra essa assistência. Então é preciso que os pais substituam essa educação. Então, particularmente para o pai, notem bem que até o próprio nome pai já é um nome realmente sagrado, né? Quem é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? O Pai. Tudo começou com o Pai. Depois do nome de Deus, né? É o nome do Pai, né? O sacerdote é chamado também Padre, Pai. Abê, né? Beliaba, do hebraico, Pai. Onde nós moramos, onde nós crescemos, é a nossa pátria. Vem de pai também. Quando queremos rezar a nosso show, o que é que nós dizemos? Pai nosso que estás nos céus. O sumo pontífice se chama Papa. É o pai. Vejam só. Como esse nome está espalhado. O grande dever do pai, porque justamente toda a função é elevada, e a função de paternidade é uma função muito elevada, mas toda a função elevada traz consigo uma responsabilidade. É importante isso porque todo esse mundo cão que eu expliquei um pouquinho a vocês antes, da democracia moderna, do mundialismo, ele tem como característica a irresponsabilidade. Irresponsabilidade. É o governo representativo do povo, é o povo que manda. É o povo que manda. Você elege o prefeito do Rio de Janeiro com 18% só dos votos, porque quase 50% não foi votar, né? Mas é o povo que escolheu. Pronto. E então a responsabilidade das coisas você coloca na mão de um povo abstrato, e você tende a diminuir a responsabilidade dos que compõem o povo, porque esse povo aí, dito, reputado mandar, na verdade é uma massa, é amorfo. Ele tende a ficar cada vez mais amorfo. Enquanto que o povo organizado, o povo orgânico, com famílias, etc, este não tem voz. Ele é reduzido a um número que vai
dá mais ou menos por cento numa eleição que todo mundo vota e nem conhece quem está votando. Um candidato de um país que tem 50 milhões de eleitores, como é que você vai conhecer quem é ele? Difícil. Tanta mentira, tanta manipulação. Se você vota num estado, num lugar pequeno, com poucos que sabem, é mais fácil, todo mundo se conhece, é mais fácil julgar. Mas justamente para votar e para escolher é preciso ter critério. Para ter critério é preciso ter responsabilidade. Então é preciso que a sociedade seja organizada. Organizada. E essa organização tem que se basear primeiro nos fatos naturais. O principal deles justamente é a constituição da família. De modo que todo governo que tende a destruir família é um falso governo. É um governo que tende a diminuir a responsabilidade. E então, os pais devem se dar conta disso. Eles têm uma função muito elevada, mesmo que eles não sejam chefes de empresa, mesmo que eles não tenham um cargo elevado, mesmo que eles não ganhem muito dinheiro, mas o fato de serem pais já lhes confere uma alta responsabilidade, maior do que chefe de empresa, isso, aquilo, aquilo outro. Isso deve estar bem na mente nossa, porque o que é que ocorre? As mulheres estão na mesma mentalidade. Mulher ser mãe de família hoje é humilhação. Na tradição, ainda, felizmente, algumas têm essa noção da elevação de ser mãe de família. Então elas querem assumir sua família. Esse natural de estar junto do filho, que é tão forte na mulher, isso é, por assim dizer, restaurado. É uma boa coisa. Só que há um problema. O homem, como ele tem que trabalhar, realmente tem que trabalhar, é claro. Ele vê a mulher assumir a família, é com ela. Eu não cuido disso aí, não. Meu negócio é um emprego lá, ganhar dinheiro e dou dinheiro para ela e ela cuida dos filhos. Isso aí não é minha função. Minha função é ganhar dinheiro. Não, está errado. Você também tem responsabilidade de pai. Muito cuidado, para não repartir as coisas de maneira artificial. O pai deve colaborar estreitamente com a mãe na educação dos filhos. Então, o principal dever dos pais é o dever de educação. Educação vem do latim educere. Educere, conduzir para fora, quer dizer, tirar de. Você vai ter que tirar daquela criancinha um habitante do céu. Para resumir o que é educação, é isso. Você vai ter que tirar daquele nenenzinho bonitinho que parece o mais gentil dos seres da face da terra e que você ama tanto, né? Você ama tanto, você vai ter que tirar um habitante do céu. E para tirar justamente esse habitante do céu é todo um trabalho. E se tiver 2, o trabalho é duplo. Se tiver 3, o trabalho é triplo e assim por diante. Para isso há vários deveres. Alguns deles. A correção. Para educar é preciso conduzir no caminho. Nós recebemos uma mentalidade destruída pela Revolução e que se baseia naquela ideia de que o ser humano é bom por natureza. Quem o deforma é a sociedade. Portanto, ele é uma vítima da sociedade. Se ele é uma vítima da sociedade, ele tem direitos. E nós temos a tarefa de lhe dar todo o conforto nessa vida, para que ele tenha uma felicidade nessa vida e se livre justamente dos sofrimentos pelos quais nossos pais passaram. A ideia em geral que se espalha
é de que os tempos passados foram tempos de escravidão, de opressão, etc. E que nós estamos num progresso contínuo e, portanto, nossos filhos têm que ter um futuro melhor do que os que nós tivemos. Nós trabalhamos demais, nós sofremos demais, eles têm que ter o conforto. Essa mentalidade deformada eu encontro muito aí dos pais aí. Muito comum pais que sofreram, passaram dificuldades, trabalharam muito e ganharam dinheiro. Venceram na vida, conseguiram dinheiro. Então ele cria o filho que ele tem, não vai passar por nada pelo que eu passei. Então pronto. Eu sei de filhinho com 10 anos de idade, o pai dá um carro de brinquedo de 16 mil reais para ele sair por aí. Esse carro, sei lá. Todas as vontades. Porque não quer que ele passe pelo que ele passou. Ele hoje e ela hoje estão ricos, etc. Então, ele quer que o filho não tenha nada do que eles passaram, porque eles foram pobres na meninice deles. Essa é uma mentalidade justamente naturalista e que vê a bondade natural do homem. Isso não existe. Eu lembro até de um professor universitário dos piores, extremamente revolucionário. Mas ele tinha esse bom senso. Essa história de bom selvagem, isso não existe. Eu já vivi lá ele era antropólogo, né? Então ele andava lá com os índios no Amazonas, sei lá. Então eu via lá os índios, pegava os menininhos curumis, né? Bom selvagem, né? Menininho, a idade selvagem. A brincadeira deles era pegar passarinho vivo, né? Aí tinha que pegar e botar no fogo, assim, queimava o passarinho. Assim. Eis aí o bom selvagem, já tinha perversidade desde pequeno. Aí, claro, não era a sociedade que fazia mal. Era a maldade está em nós. É a semente do pecado original. Então é preciso retificar isso, é preciso a correção. Mas para a correção é preciso a sabedoria. A correção exige, entre outras coisas, a perspicácia. Perspicácia é ver as coisas. Não há um ditado tão disparado por aí, tem pai que é cego. E é verdade. Eu afirmo a vocês, eu que sou padre, afirmo a vocês, tem muito pai por aí que é cego. A maioria dos pais é cego. Cego mesmo. Impressionante. E o que o cega? O amor. O amor. Nosso amor não é como o amor de Deus, meus amigos. O amor de Deus, ele cria bondade. Se Deus ama alguém, essa pessoa se torna boa. O amor de Deus cria bondade nela. O nosso não. O nosso amor supõe bondade. Só que nessa vida nós vemos muita bondade onde não existe. Porque nós somos cegos em grande parte pelas tendências sensíveis, pelo nosso desequilíbrio, fruto do pecado original. De tal modo que para educar uma criança é preciso que nós nos eduquemos primeiro. Não se esqueça que nós já somos fruto de uma deseducação. Toda educação é defeituosa, né? Mas nós somos já fruto de uma deseducação muito grande. Nós já saímos, em grande parte, com defeitos por causa disso. Então nós temos que restaurar isto. Temos que construir, como dizia Dom Lefebvre, né? Enquanto outros destroem, nós temos a felicidade de construir. Então nosso amor, ele vai em objetos errados. Ele se compraz em coisas em que não se deve se comprazer. Então vejam, por exemplo, uma criancinha pequenininha, inocente, tão boazinha, não faz nada. Mas de vez em quando ele tem uns mal-humores, né? Na Bahia se chama calundu. Acho que vem dos africanos. Calundu. Está de calundu. Pronto. Então, o que é isso? O que é isso? Está lá o pecado original, os frutos do pecado original dele ali, as consequências. Está lá. Egoísmos. Semeia, não sei o quê, briga com isso, com aquilo. À medida que vai crescendo, vai aparecendo cada vez mais.
Só que, ao invés disso ser combatido no começo, como é uma coisa muito esporádica e ele dá um calundu daquele, daqui a pouco ele começa a rir de novo, menino. Aí você esquece e tal, e abraça o menino, não sei o que, e tome-lhe bombom, isso, aquilo. É porque o menino é um bobinho. Vocês estão entendendo? O amor está cegando vocês. Está cegando vocês. É preciso olhar isto. Os pais ficam cegos em relação a isso. Eles vão vendo o desenvolvimento veja bem, ele já está fazendo isso, fazendo aquilo, ele já está com isso, ele tem uma reação, diz que isso aqui é meu, que ele tem direito a isso, aquilo, olha só como ele já está percebendo isso e tal. Minha filha, pelo amor de Deus, meu Deus, cuidado com esse menino, olha lá, está vendo porque ajuda muito você olhar seus antepassados, ajuda, porque é outro problema, ele acha, é como se fosse uma projeção do seu próprio orgulho. Nós achamos que nós somos uma exceção. Nosso pai tem tal e tal defeito. Nossa mãe tem tal e tal defeito. Mas eu não tenho isso não. E meu filhinho não vai ter isso não. Você projeta o seu orgulho nele. Já que o filho é a continuação do pai, em grande parte. Então você projeta aquilo. Você acha que ele não vai ter esse defeito e você não percebe que ele está com os primeiros indícios de um orgulho muito grande, de uma sensualidade muito grande, talvez, de um atrativo aos prazeres muito grande, que pode levar no futuro, quem sabe, ele cair na cachaça. Se seu pai é um alcoólatra, se você tem parentes alcoólatras, você não acha que ele pode ter esse atrativo no futuro? Por que não? Mesmo que você não tenha, pode passar para ele. Então vai olhando, vai vendo, tomando cuidado. Cuidado com as companhias, cuidado com os ambientes. Não considere o seu filho uma exceção, o melhor de todos. Todo pai tem isso. Todo pai tem isso. Um filho que tira primeiro lugar na escola, feliz da vida. Os pais fazem sacrifício para isso. Junto com essa perspicácia para perceber as coisas, a firmeza. Porque justamente é mais difícil querer do que saber. A pessoa pode saber e perceber a coisa, mas e na hora, como é agora que vai colocar na direção certa? Assumir a dificuldade. Meu filho tem tal problema. Meu filho, por exemplo, não gosta de estudar. Então eu tenho que dar com o tempo a capacidade de esforço para ele. Tenho que discipliná-lo. Isso, meu filho é disperso demais, é zoadento demais. O que é que eu vou fazer? Vou botar um celular na mão dele? Nunca façam isso. Está aí o papelzinho aí, depois vocês vão olhar aí, né? Nunca façam isso. Existem certas coisas que a gente tem que inovar, né? Os moralistas modernos, antigos não conheciam isso, né? Mas a gente conhece, vai conhecendo pela experiência. Esses aparelhinhos vão destruir o intelecto dos seus filhos. Vão destruir. Se vocês não tomarem cuidado, vão destruir. Porque uma coisa é um aparelho desse com uma pessoa adulta. Se ele tem a disciplina antes, a virtude, isso pode até fazer bem. Mas, olha, faz muito mal, viu? Faz muito mal, viu? Eu tenho um pouquinho de experiência nessas coisas, em tudo quanto é lugar, e é um flagelo. Um flagelo. Então, mas, bom, em princípio pode fazer. Agora, para uma criança, é um flagelo maior ainda. É impressionante, eu já notei várias vezes, o que acontece quando uma criança pega um aparelho desse. É uma hipnose. Não pode ser normal isso. A criança, ele é disperso por natureza, ele é cheio de vida. Quando pega um troço aqui, ele fica assim. Ele imobiliza. Criancinha, assim, um toquinho de gente. Isso não pode ser normal. Não pode ser normal.
Os testes dos cientistas ainda não constataram, e não importa, meu amigo. Você vê um negócio, você vê que isso não é normal, você tem que, é seu filho. Enquanto puderem, que eles não tenham contato com isso. Eu sei que uma hora lá vai chegar que eles vão, porque inclusive as escolas, isso, aquilo. Mas uma coisa eu garanto, mesmo que eles sejam prejudicados, se eles, por exemplo, começarem a ver isso com 15 anos e acabarem sendo prejudicados, Deus não permita, mas eles seriam muito mais prejudicados se eles começassem a olhar isso com 1 ano, 2 anos de idade. Isso eu garanto. Porque quando eles tiverem 15 anos, eles já têm a noção da realidade, eles já podem. Com eles começando desde pequeno, eu não sei o que eles vão se tornar. Monstros, autistas, não sei. É impossível prever. Mas o fato é que é um veneno. Aproveitem enquanto tem tempo, porque justamente há um aspecto positivo na criancinha, né? Ele é fácil. Ele não vai dar testa a você. Se ele dá testa a você, bom, se você deixa ele dar testa a você, pelo amor de Deus, né? Não, você vai botar ele no caminho, você não vai discutir com ele. Há uma ideia idiota por aí, está espalhada por esses pedagogos aí, que você tudo discutir com a criança, para desenvolver o senso crítico dela. Ele vai desenvolver a imbecilidade sua, isso que vai desenvolver. Não se discute com criança. Você conduz a criança. Bom, também não é na brutalidade, mas você conduz. Faça isso, meu filho, tal. Não precisa dizer, explicar por quê. Por que você vai explicar? Você vai dizer, faça isso. Isso aqui não é bom. Pronto. Você não precisa fazer um discurso para a criancinha. Entrar em discussão. É sempre aquela ideia do diálogo, né? Até na igreja isso. Não, você não vai dialogar. Você vai mandar. Quando eu digo mandar, não é tirania. Mas você vai mandar com bondade, mas você vai mandar. Você vai conseguir a confiança dele pela sua bondade e vai mandar. Ele vai confiar em você. Por quê? Porque ele vê que você é bom. Então ele vai confiar e vai fazer o que você está mandando. Ele já vai desenvolver o senso da fé. A fé humana. O que é que a criancinha, o garotinho faz quando o pai diz, meu filho, não faça isso, isso não é bom, faça isso que é bom. E ele faz, sem discutir. Ele faz um ato de fé humana, pequeno ato de fé. Já vai começar a desenvolver justamente o senso da fé. Uma criança dessa terá muito mais facilidade de aceitar o catecismo do que esses monstrinhos que estão desenvolvendo o senso crítico deles e aumentando a imbecilidade dos pais. Então, firmeza, a educação exige correção, a correção exige perspicácia, firmeza, bondade, que modera a firmeza, como eu disse a vocês, você tem que indicar, faça isso, não faça isso, tá bom? Pronto. Você também não vai explodir ao sabor do seu mau humor. Aquele que traz o mau humor da rua para dentro de casa e joga em cima do filho, não está educando o filho. É preciso que isso seja feito, a reação, a correção, etc., mesmo que haja firmeza e até uns bolos nele, é preciso que isso seja feito por causa do erro, não por causa do mau humor. Eu cheguei aqui irritado por isso, vou descarregar em cima, e aí ó, qualquer coisa cai em cima dele. Não, não é isso. Ele vai perceber com o tempo. Vai perceber e pode até odiar. É preciso que seja feito por causa do erro, por causa da falta, e na medida da falta, porque o que caracteriza justamente os que trazem os seus dissabores para dentro de casa, o que caracteriza justamente é a falta de medida. A falta de medida. Ele descarrega. Se ele tiver de bom humor, ele pode até fazer uma correçãozinha menor. Ah, meu filho, foi mesmo, fez tal coisa, tá bom, ó, não faz mais isso não, tá bom. Mas se ele tiver de mau humor, ele cai na pancada. Vai na pancada do menino, mas a criança percebe que ele está fazendo isso porque ele está de mau humor com qualquer coisa, percebe, com tudo percebe. E ele vai... Bom, aí depende também, porque existe o aspecto também individual de cada criança, né?
Existem aqueles que têm uma natureza boa ou menos má, e que vão entender, vão até ter compaixão do pobre do pai. Mas há outros que vão ter ódio. Ódio. As crianças são muito diferentes umas das outras. E não vai achar que a sua é a melhor de todas não, viu? Acabei de dizer, o amor que cega. Não vai achar que a sua é a melhor de todas. Às vezes a que parece a melhor de todas é a pior, é a sonsa. É a que faz por debaixo do pano. É a pior de todos. Porque mesmo uma criança colérica, mas que seja sincera, ainda vai. Se ele não mentir. Mas quando mente, meu amigo, aí é difícil. Parece bonzinho e o pai fica... Aí engana mesmo, engana. Além da correção, além da bondade, para a correção é preciso a concórdia mútua. A concórdia mútua entre o pai e a mãe. Isso é importantíssimo. Fundamental. Pai e mãe desunidos não educam filhos. Não conseguem. Pelo amor de Deus, não levem as discussões. Bom, isso aí vale também para as mulheres, né? Não levem suas discussões para o centro da casa. Que seus filhos não vejam vocês discutindo, porque há discussões, é inevitável que haja diferenças aqui e ali, mas que seja algo com privacidade. Tenham senso, não se deixem levar pela irritação, não briguem diante dos filhos. Vocês podem discutir as questões em privado, a decisão última cabendo, em geral, ao pai, e não deve haver contestação pública ou disputa pública diante dos filhos. Isso é terrível, isso faz um mal enorme à educação. Os meninos, as crianças percebem isto. Inclusive, muitas têm a capacidade de opor o pai e a mãe. Tem pai e mãe que se separam indiretamente por causa dos filhos. O filho botou o pai contra a mãe, impressionante. Consegue pôr? Consegue opor o pai e a mãe. Nunca isso. Nunca. Com a concórdia mútua, aumenta o poder sobre os filhos. E assim mesmo os filhos mais difíceis serão dobrados e conduzidos para o bem. Essa oposição que se cultiva por aí entre o pai durão e a mãe docezinha, boazinha, né? Ela é danosa. É verdade que a mãe tem algo de mais coração, é natural. Enquanto que o pai tem mais de cabeça, é natural. O pai é líder, é a cabeça que manda. Porém, as decisões e a educação como tal deve haver o máximo possível de unanimidade entre o pai e a mãe. Ele tem que perceber que é uma força só. E que essa força só é inspirada por Deus. Então ninguém vai educar bem um filho se não for bom esposo também, né? Que haja concórdia, que haja... Para que exemplo melhor, um dos mais belos que eu conheço, que o dos pais de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes, né? A quem Nossa Senhora apareceu revelando a sua Imaculada Conceição. Pois bem, há um escritor que, contando a vida de Santa Bernadette, começa com a vida dos pais, né? E a vida dos pais antes do nascimento e do crescimento de Santa Bernadette, e o título do capítulo é A Paixão do Soubirous. A Paixão do Soubirous no sentido de sofrimento, porque é um caso impressionante. O pai Soubirous se casou com a mãe, que era mais novinha, e a mãe era de uma família de recursos. Eles tinham um moinho de trigo na época, né? E o pai era trabalhador, entendia também de moinho, mas a propriedade pertencia à família da esposa dele. Então, como tinha morrido o pai, naquela época era preciso gente para trabalhar, homem, né? Homem.
Então o Subiru se casou com a filha mais nova, ela tinha a filha mais velha, mas ele preferiu a filha mais nova, ela gostou mais dela e se casou com ela para assumir o moinho, que era um moinho de certa importância. Então, os primeiros anos deles foram de certa facilidade, né? Mas parece que o pai, né, não era uma pessoa assim muito com jeito para ganhar dinheiro. Ele não dava certo, como a maioria dos homens, né? A maioria, na minha opinião, a maioria não é de ganhar muito. Até um ganho, né, de certo modo. Então ele não conseguiu manter para frente. Vieram as crises econômicas e a família Subiru foi caindo cada vez mais. Caindo cada vez mais. Foi vendendo, comprando outro moinho menor, e foi diminuindo aos poucos, não parava de ir para trás, dar para trás, até que eles chegaram à miséria. A miséria. Mas é a miséria mesmo, né? Vocês não conhecem, ninguém de nós conhece miséria. Fome. O que é fome para a gente? Quando atrasa o almoço. Fica todo mundo se queixando, você está morrendo. O pai de Santa Bernadette, às vezes passava o dia deitado na cama. Preguiça. Simplesmente ele não achava nada para trabalhar. E ele queria guardar a força para trabalhar no outro dia, de modo que ele conseguisse um pedaço de pão, para ele pegar um pedacinho, dar o resto para os filhos, para o que ele conseguisse ter força para trabalhar no outro dia e levar adiante. Porque ele não tinha força, ele não ia aguentar, ele não comia, ou quase nada. Era nessa base. Chegaram a esse ponto. Era como se Nossa Senhora quisesse preparar a família para as grandes graças, porque depois das aparições ele melhorou um tanto. Nunca foi rico, mas melhorou um tanto. Pois bem, em todo esse período de decadência, porque a mãe teve que se virar, trabalhar como lavadeira, isso, aquilo, conseguiu alguns pedaços de pão para os filhos, era assim na época. E frio, isso, aquilo, na Europa. Pois bem, em todo esse período, diz os historiadores, nunca houve uma discussão entre o pai e a mãe de Santa Bernadette Subiru. A mãe podia jogar na cara, né? Você jogou tudo fora dos meus pais, não sei o quê, porque o pai assumiu e não deu conta. Não deu conta. Foi só decadência. Até chegar à miséria. Nunca houve uma discussão entre os dois. Eis aí. Então os filhos foram educados, né? Foram educados. Então, além da correção que exige tudo isso, você tem a importância da religião. Eu conheço casos de famílias, pelo menos eu testemunhei isso, em que o pai é um homem direito, um homem correto, bem empregado, correto, a mãe também, pessoas corretas, filhos, né? Então o pai, eu me lembro, eu testemunhei isso, o pai procurava educar os filhos, assim, educação, assim, agora aqui, escovar dentes aqui, a hora disso, aquilo outro, tal, tem que estudar isso aqui, tal, não está andando direito, olha lá, rapaz, educava, era sério. Mas havia um problema, o pai era espírita, então, esses espíritas têm, o padre Jair gosta de dizer que é uma religião meio gosmenta, aquele negócio meio, não tem espinha dorsal, aquela coisa. Então ele tende ao liberalismo, né? Tende ao liberalismo, ainda mais do que o católico modernista, eu acho, o espírita. Aquela coisa, desbondade, não sei o quê, vai reencarnar, tá andando mal, vai reencarnar, depois chega lá no céu, acabou, não tem nada a ver. Não tem problema não, né? Então isso, indiretamente eu acredito, enfraquecia, porque ele não deu educação, eu não via educação religiosa nenhuma para os filhos. Tinha educação correta, ser direito, tudo, tal, aquela coisa. Então, e hoje a gente vê um tanto problemático. Eu conheci esse exemplo, né? No entanto, você olha, não, ele procurou educar, era para ficar melhor, mas faltou religião. Porque a religião é a base de tudo. Por
Por que eu vou me submeter a outro ser humano? Não há motivo para isso. Só há um motivo, Deus. Não é nada. Você se submete a outro ser humano por causa de Deus. Por quê? Porque um homem e outro são da mesma natureza. Então não há motivo para um homem. Ele só pode mandar porque ele recebeu, no fundo, a autoridade vinda de Deus. Os pais receberam a autoridade vinda de Deus. E eles têm que mostrar isso aos filhos. E para mostrar isso, eles têm que inculcar justamente a religião desde os mais tenros anos. Nossas famílias modernas, coitadas, elas querem que a criança decida. Então eu não dou, às vezes até o batismo, não batismo. Deixam para quando estiverem mais com idade para decidirem pela sua própria vontade. Devia também perguntar, vocês vão querer comida, né? Que eles decidam se eles vão comer ou não, recém-nascido. Não comida, acabou a história. Então é preciso, desde cedo, inculcar os princípios religiosos. O catecismo deve ser dado desde os mais tenros anos. O ambiente religioso deve ser espalhado na família até dos menores detalhes. Quer ver um exemplo bonito? A mãe de Dom Lefebvre. Pequeno detalhe, mas bem representativo. A mãe de Dom Lefebvre só beijava os filhos dele depois do batismo. Bonito, né? Olha só que sacrifício não deveria ser para ela. Uma mãe que recebe o filho recém-nascido e não beija. Só beijava depois do batismo, que agora é filho de Deus. Tá vendo aí, ó, quem vai ser... Vocês também, né? Vai ficar também só para futura esposa, quem vai se casar, né? Também vocês. Aí uma pequena prática mortificante e que agrada muito a Deus. E que tem esse aspecto religioso. Entranha na família. Um pequeno detalhe. E assim outras coisas. Religião, se for ofendida por esses meios de comunicação, não vão atrás desses meios de comunicação. Joguem fora a televisão. Façam um filtro bem cuidado das informações. Porque vocês vão dar ouvido, por exemplo, não é muito comum essa gente liberal por aí, ver um programa blasfemo da Rede Globo. Ah, coisa horrível, coisa feia, não sei o quê. Então, mas, bom, depois vai ver a novela da Globo, vai ver o programa da Globo, o jornal da Globo, etc. Mande essa Globo para os infernos. Ainda mais hoje. Até a internet, com tanto mal que faz, pode servir nesse sentido. Você pode ter um canal de informações que você pode, você mesmo, preparar, selecionar e se livrar desses meios, todos na mão daqueles que eu não vou dizer, mas que você sabe quem são. E que é claro, que tem interesse contra o catolicismo, contra nós. Se você vê uma blasfêmia num desses programas, mas rejeita a TV toda, rejeita toda essa gente que está por trás. Procurem outros, vocês podem substituir. As opções são muito maiores hoje. Se você tem critério, vocês podem enfrentar essa gente. Mas além da religião, há outra coisa muito importante para a educação, que é o exemplo que apoia a religião. Se você dá o catecismo, se você quer que ele logo cedo vá aprender religião, e você não anda de acordo com a religião, meu amigo, é evidente, a criança percebe, a criança pode notar como a criança tem, por exemplo, a noção de justiça, de uma maneira um tanto egoísta, é verdade, mas ele tem noção, quando ele é injustiçado, ele não gosta, ele percebe a coisa. Então ele percebe também quando o pai não está andando direito. Quando o pai não diz para ele fazer isso, não faz. Ele mesmo não faz. Quando o pai diz, vai rezar menino, tem que rezar menino, para se salvar. Mas quando é que o papai reza? Não vê o quê? Não vê, é capaz de jogar na cara. Uma hora lá é capaz de jogar na cara. E aí se você bater e der nele, um carão, não vai adiantar, meu amigo.
Ele vai calar a boca, mas ele vai ficar lá dentro. Mas quem está aí? Não reza. Vai. Pode ter certeza. Cuidado com essa maneira de... essa especialização. Nós estamos no mundo da especialização, que tem suas vantagens, mas tem também suas desvantagens. Então a gente fica com a mentalidade especializada. Então, os que querem alguma coisa na vida, eles querem, bom, trabalhar, e é bom, claro, isso, ter recursos, etc. Mas é a tarefa dele. A mulher vai cuidar de casa. Então a religião, bom, é para o padre, né? O padre tem que dar religião para os filhos, né? Ou então as moças aqui da capela, mas ele não meto nisso aí, não. Minha questão é essa aqui, eu tenho meu emprego aqui, cuidar de meus estudos para isso, meu trabalho no comércio, na universidade, sei lá, isso, aquilo, aquilo outro. Também isso, mas você tem que fazer também. Ah, chego cansado em casa, quero descansar, estou exausto. Olhe para o crucifixo e faça mais alguma coisa. Se seu filho vem com dever de catecismo, olhe, corrija. Se você não pode dar um curso de catecismo, pelo menos dê algum ensinamento. O ideal é que não só os senhores aprendam o catecismo, mas que vocês se tornem catequistas. Que vocês possam, até de certo modo, e em parte, se dispensar do padre. Vocês possam dar instrução religiosa aos filhos. É a situação. Nós não temos mais escolas paroquiais, é mais difícil. As pessoas estão dispersas, um no Rio de Janeiro, outro na Bahia, outro em Minas, outro isso aqui. Então, vocês aprendam a doutrina e transmitam aos filhos também, junto com a mãe. Tudo isso ajuda. E, é claro, a vida de vocês. Se vocês não se santificarem, não vai adiantar. As crianças vão perceber e muitas vezes seguem o lado errado. Esse catolicismo enfraquecido que nós já tínhamos, mesmo antes do concílio. Pai de família que tinha sua família e que, bom, mas não dava direito. E às vezes tinha outras famílias aqui e ali, né, bastardos, etc. Mas o filho era educado na religião, na escola paroquial, queria que o filho fosse católico, claro, fosse. Mas ele andava daquele jeito, na religião, com os padres e tal. Esse menino andava direito até os 14, 15 anos, e olha lá. Depois ele ia seguir o que? O pai. Ele ia ser outro mundano. Por quê? Porque a religião era algo secundário, não era central na vida deles. Além do exemplo, então, nós vimos deveres de educação, a correção, a religião, o exemplo, também a preservação. A preservação pela vigilância. A vigilância ela vai contra os maus exemplos. Os maus exemplos se encontram na escola, nos ambientes, nas leituras. Bem, eu sei muito bem que hoje isso é muito difícil de combater. Mas, enfim, eu não posso dar uma receita completa para os senhores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma guerra. É uma guerra. Numa guerra, as leis normais não podem ser observadas. Todo pai tem que botar seu filho na escola. O governo fica soltando essas besteiras aí. Você veja bem como você pode fazer. Se vocês puderem desenvolver o homeschool e dar escola dentro de casa, é muito melhor do que botar nessas escolas de perdição aí, de sem vergonhice, de perversão que estão por aí espalhadas. Puder manter seu filho lá num lugar mais na roça, tudo, muito melhor. Muito melhor. Fazer sua educação mais separada das grandes cidades, na medida do possível. Eu sei que isso, estou dando
sugestões gerais, né? Cada um adapta ao seu caso, mas quem puder morar fora da cidade, um lugar mais... é melhor. Aí, quem tiver de mais dinheiro, tem mais facilidade, né? Se você tem dinheiro, meu caro, aplique na educação dos seus filhos. É a melhor aplicação que você faz. E a aplicação é nisso, olha. Faz uma casa na roça. Vai gastar mais com combustível, mas se você tem dinheiro, você pode. Eis aí um dinheiro bem gasto. Você pode muito bem dar as roupas do seu irmão mais velho, do irmãozinho mais velho, do irmãozinho mais novo, etc. Usar um carro mais usado, etc. O que sobrar de dinheiro você aplica numa casa, num lugar um pouco mais distante, você aplica nisso, aquilo outro. Mantém distante para o máximo que a educação nacional pública não pegue ele. E vá mantendo, vá levando. Bom, aí é um pouco, eu não tenho uma receita especial, geral para ninguém. Aí cada um vai vendo como pode fazer. Mas de um modo geral, fuja do Estado, fuja, porque são os pervertedores, né? São os pervertedores. Ambientes, leituras, aí, está aí o papel que eu dei, vocês leiam e meditem. Leiam e meditem, certo? Deem livros desde cedo, bons livros para as crianças lerem. Não deixe as crianças escutar essas músicas perdidas por aí. Deem logo uma educação desde cedo e boa música. Eu sei, mas para isso vocês têm que também começar a gostar da boa música. Eu sei que isso é uma dificuldade, porque a gente já nasceu no meio de porcaria, barulho. É toda uma história, a gente ia falar muito, mas desde cedo vocês, ainda mais com as facilidades de hoje, na internet, olha essa. Para isso a internet serve. Coloquem desde cedo, pelo menos 1 hora de música ambiente na sua casa. Se quiserem, pode até anotar, quem não tem muita cultura musical. As 4 estações de Antônio Vivaldi. Os 6 concertos de Brandenburgo, do maior compositor de todos os tempos, Johann Sebastian Bach. A música aquática de Handel e também a música para fogos de artifício. Handel. Digamos, outros autores que podem ser indicados: Albinoni, Marcello, Corelli, Pergolesi, Telemann, Mozart. E mesmo em épocas da Quaresma, por exemplo, o canto gregoriano, a música polifônica com Palestrina, Vitória, Ortiz, e mesmo algumas composições vocais para corais de Bruckner, também muito elevadas. Sobretudo a música barroca, que fala mais a inteligência do que a música romântica, que é mais... tem seu valor também, não excluo, mas é melhor que seja a música barroca e a música polifônica. Pelo menos 1 hora de música ambiente. Ele pode até achar chato, ele vai compreender com o tempo. Inclusive porque a reação manifesta, eu acho, até o caráter da pessoa. Eu me lembro, nunca me esqueço, lá no mosteiro, às vezes a gente acolhia algum tempo rapazinhos assim, ficava o tempo lá, não sei o que e tal. Não era uma coisa lá que ajudasse muito a vida monástica. Hoje a gente não tem mais isso não, mas havia isso, né? Então, me lembro de um que botava, que tem um gravadorzinho, a gente botava o gregoriano, né? Aí o menino, um garoto, né? Rapaz, esses velhos agorando aí, rapaz, para aí. Virou marginal. Ninguém sabe onde está. Se está vivo ainda, não sei. Você vê que ele já tinha um sangue ruim mesmo, diz o povo na Bahia, sangue ruim, né? Era um tipo assim meio... E tinha essa reação com o gregoriano. Impressionante.
Exatamente. Mas, mesmo que não chegue a essa reação, pode ter um certo tédio, tudo isso pode ocorrer, não tem problema. Desde pequeno, a criança tem que acostumar a conviver com isso. E dar uma certa educação musical. Contar um pouco a história de certos compositores, os bons, é claro, né? Os que tinham valor e que tinham uma vida assim, tanto edificante, porque nem todos tinham uma vida edificante, é verdade. Mas é bom contar alguma coisa, algum detalhe, explicar, olha, as 4 estações, aqui é tal estação. Isso aqui significa isso. As 4 estações é uma obra-prima, né? Cada concerto é uma estação do ano, então ele tem as características de cada estação. Então você vai explicando aqui, isso aqui significa isso, isso. Alternem, música, não precisa botar só música religiosa. Não precisa botar só gregoriana, às vezes não está preparado para isso. Você varia. Vai depender do ambiente, da época, que você vá colocando isso. Vai fazer bem. Você pega, já fizeram essa experiência, você pega uma planta, bota a música clássica, ela cresce direitinho. Você bota rock, ela seca. Seca. Já fizeram experiência com isso. O rock é um anti-música. Anti-música. É para deixar o sujeito debilóide e mandar para os fundos dos quintos dos infernos. Bom, não vou insistir porque o tempo já está um pouco avançado. Então, depois da preservação, a última educação. A última educação justamente é quando vai chegando aquele período em que a criança vai ficando adolescente, etc, etc. Ele vai tomar o rumo dele. Mas esse tomar o rumo dele passa por uma crise que é a adolescência e ninguém está livre dos desvios. É o período mais difícil da educação. Então, nunca desesperar. Ponderação. E conheço casos de gente que procurou educar direito o filho, e o filho, quando chegou na idade, desarnou e... Sim, tem casos. Pode haver casos. Isso não quer dizer que a educação sua tenha sido errada. Pode ser causa também da própria criança. Mas uma coisa é certa. Mesmo que ele desande, ele nunca vai esquecer aquela educação que ele recebeu. E, mesmo que seja um desses bem difíceis, e às vezes eu tenho casos em que eu tenho que considerar as coisas e eu olho assim, ó, esse aí o que é que eu digo? Vai ter que apanhar da vida. Alguns só apanham da vida, é um negócio curioso. Ele desanda, ele conhece o mundo, ele quer o mundo, e aí quando ele apanhar da vida, ele vai lembrar daquela educação. Vai lembrar, e esse é o problema de hoje. Por isso que tem tanta gente aí na droga, no suicídio, não pode nem divulgar quantas pessoas se jogam da ponte aí de Vitória, né? Me disseram, porque senão vai aumentar cada vez mais, vai virar uma moda, porque é isso. É essa gente que entra no mundo, apanha da vida, mas quando se dá conta, não tem para onde voltar, porque não recebeu nada. E aí pula da ponte. Entendeu? Então, sempre pode haver problemas, mas justamente quando ele tem uma base, ele se dá conta. E pode ser até um filho pródigo. Quantos entraram até na vida religiosa depois de apanhar da vida? Muitos. Passaram por uma fase de adolescência meio, mas quando se deram conta, por causa do que tinham recebido antes, foram até mais adiante. Não só se tornaram pessoas direitas, mas até o estado de perfeição. E se vocês tiverem a graça de ter um filho de entrar... Bom, não quer dizer que vocês vão... Meus filhos vão todos ser religiosos. Tem que ser religioso, não é isso. Ele é que vai decidir. Mas se vocês tiverem a graça de uma pessoa entrar no estado religioso ou sacerdotal, bom, Santa Bernadette Soubirous, né, que dizia, né, volto a ela, essa santa que eu realmente tenho muita simpatia por ela. Né? Ela disse, né, que, né, mais ou menos assim, a família de uma pessoa que se consagrou a Deus não vai para o inferno. Bom, não vamos
vamos tomar isso num sentido absoluto, né? Mas sem dúvida é uma graça de Deus. Se você tem um filho religioso, a família toda tem graças especiais para se salvar. A família toda. Nada mal, né? Se vocês são chamados para o estado de casamento, se casar, etc., não atrapalhe o Espírito de Deus se ele, por acaso, chamar algum dos seus filhos ou filhas para o estado religioso ou sacerdotal. Seria realmente uma graça grande para a família, né? E faz parte justamente desta última educação, em que ele vai decidir se ele vai constituir família, se ele vai para o estado religioso, se ele vai ser sacerdote. Então, deixar que ele decida colocar as coisas, orientar, etc., mas a decisão tem que ser dele. Ele tem que assumir seus compromissos. Finalmente, justamente, além dessa última educação, o futuro, em que justamente a pessoa vai decidir entre família e vocação. Essa última educação leva a isto. Depois da passagem pela crise em geral da adolescência, então a criança que vai tomando autonomia vai decidir o seu futuro. Então, a orientação, sempre, bons pais, muitas vezes orientam seus filhos até o fim da vida. Isso às vezes até entre não católicos. A gente pode tomar o exemplo até dos não cristãos, dos judeus. Quando o patriarca de quem? Dos Rothschild, não é lá gente muito... Quando o patriarca dos Rothschild morreu, os 5 filhos dele, tudo já rico, que ele tinha enriquecido, né? Deixou os filhos tudo ricos com aquelas... Então, ele contava no leite morto, ele disse, olha, que ele botou cada filho dele em cada lugar, como um banqueiro em cada lugar para dominar o mundo. Então, mas ele disse, antes de morrer, ele disse, olha, vocês vão se separar agora. Se vocês ouvirem os conselhos da sua mãe, vocês vão para frente. Se vocês não ouvirem os conselhos da sua mãe, vocês não vão para frente. A mãe judia era uma mãe muito sábia não, né? Prudência da carne, né? Ganhar dinheiro, isso, aquilo, aquilo. Então, veja bem que eu quero fazer a distinção. Se eles fazem isso, por que ele não vai fazer para Deus? Quer dizer, eram pais que tinham senso de educação, embora nem muito bem orientados, né? Mas tinham senso da educação. Então, os 5 filhos já adultos ainda ficavam ligados aos conselhos da mãe. A mãe deve ser uma pessoa inteligente, capaz, então, olha, é assim, faça assim, assim, assim. Então, siga sua mãe sabe. Se vocês seguirem, vocês vão para frente. E de fato eles foram para frente. Só que nesse mundo, coitados. Então, também sejamos para Deus, claro, para algo muito mais elevado, pessoas sábias, a quem seus filhos possam consultar vocês, entende? Porque eles saberão que vocês deram conselhos bons e deram exemplos bons para eles desde cedo. Então, por hoje, por essa conferência para a educação dos filhos, a próxima conferência será 4 horas da tarde, né? Já com o irmão João Batista, né?